nessa aula você vai ver as funcionalidades que existem dentro da parte de vendas do HubSpot. Então, dentro do objetivo de prospectar melhor, nós temos algumas ferramentas. E a primeira ferramenta que a gente vai ver é a ferramenta de chamada ou chamadas. A gente consegue criar chamadas, a gente consegue fazer chamadas por dentro do HubSpot e com isso prospectar melhor. E além disso, não é só fazer uma chamada, você consegue fazer a chamada, gravar a chamada e, dependendo do plano, fazer a transcrição da chamada e monitorar os termos que foram ditos dentro da ligação, tá? Então a gente consegue ali fazer isso. Usar o chat para se comunicar com o cliente ou com o lead que estiver ali navegando em tempo real no site. O espaço de trabalho e prospecção, depois eu mostro para vocês o que isso significa. Sequências de e-mail, automação de tarefas, rastreamento e notificação de e-mail, integração com o Gmail e Outlook, modelos de agendamento de e-mails e pontuação preditiva de leads. Dessas funcionalidades aqui, as que eu acho muito sensacionais e básicas, né, por assim dizer, é a ferramenta de rastreamento e notificação de e-mail. Olha que legal que a gente consegue fazer. Então, eu estou dentro aqui do meu e-mail, eu consigo mandar um e-mail, por exemplo, para o professor Nino, colocar o assunto e aí colocar se eu quero que esse e-mail seja registrado no CRM, ou seja, se as informações que eu conversar com ele aqui vai ser registrado também dentro do sistema direto de dentro do Gmail e eu quero também acompanhar, eu posso acompanhar, ó. Então, esse e-mail será rastreado para que você seja notificado quando o destinatário abrir. Isso é muito legal. Imagina que eu estou conversando com ele sobre uma proposta, eu mando para ele e aí eu vejo que ele abriu. Então, eu posso, por exemplo, chamar ele no WhatsApp, perguntar ele se ele teve alguma dúvida e assim por diante e outras coisas. O rastreamento dessas informações. A gente consegue criar sequências de e-mail ou sequências de atividades. É um tipo de automação, mas é uma automação de vendas, não é uma automação de marketing. A gente consegue fazer uma sequência de atividades, seja ela e-mails, ligações e tarefas, para que eu não precise de ficar fazendo de forma manual. Então, vamos supor que eu faça uma cadência de 10 contatos com o meu lead. Então, eu crio no primeiro contato, eu vou mandar um e-mail, depois no segundo contato, eu vou mandar um segundo e-mail, né? Depois de 2 dias, em 3 dias, vou mandar o terceiro. Aí vamos supor que daqui a 15 dias a pessoa não respondeu, e aí sim eu vou colocar lá uma ligação. Eu posso criar então tarefas automatizadas e todo mundo do time pode seguir, pode usar esse modelo para fazer o seu trabalho de prospecção. Por que isso é incrível? Porque você consegue criar e-mails personalizados, tá? E esse e-mail ele vai no nome da pessoa, como se fosse eu mandando para o professor Nino, por exemplo, né? Não é um e-mail de marketing, é um e-mail de vendas, então ele tem uma pegada diferente. Como que a gente cria ele, por exemplo, aqui dentro do HubSpot? Então eu venho aqui dentro de automação, sequências. E eu já criei um aqui só para mostrar para vocês, né, um modelo de prospecção. Então esse modelo de prospecção aqui, ele tem 8 etapas. Qual que é a primeira etapa dele? Eu mando o primeiro e-mail. Então vou abrir ele aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Vou editar ele. Então essa sequência, por exemplo, que eu criei aqui para mostrar para vocês, ela tem 8 etapas. Então são 16 dias para ser concluída. A automação dela é 38% e ela tem 2 critérios de cancelamento aqui. Quando alguém respondeu o e-mail ou quando marcarem uma reunião usando o link de agendamento. Isso foi eu que coloquei essa configuração, você pode modificar. E aqui, o que eu posso fazer? Olha que legal. Primeiro, vou mandar um e-mail, tá? Então, vai mandar esse primeiro e-mail aqui, tá entrando em contato, que viu no RD Summit. Depois, eu vou tentar ligar, se a pessoa não responder, eu vou tentar ligar. Se a pessoa ainda assim não responder, não consigo falar com ninguém, manda um segundo e-mail e vai fazendo isso até chegar aqui na 8ª etapa, que é criar uma tarefa. Então, eu vou chamar o contato para acompanhamento. Isso tudo de forma automatizada, pessoal. Então, você faz o quê? Economiza tempo e prospecta melhor, tudo ao mesmo tempo. Então, eu já abordei para vocês aqui os principais aspectos. Depois a gente vai ver com calma, né, essa parte de pontuação preditiva de leads quando a gente estiver falando no curso avançado de automação e segmentação de clientes. Aquilo que eu mostrei para vocês de poder rastrear os e-mails é possível somente com a integração entre o Gmail e o Outlook, tá? Então aqui já tem uma integração dentro do Gmail, do HubSpot, tem um plugin do HubSpot que está instalado aqui, né? Uma extensão que está instalada dentro do meu Opera, do browser. Então eu consigo fazer essa integração aqui entre o Gmail, poderia ter feito também com o Outlook, beleza? Agora nós temos também ferramentas para tirar insights. A gente consegue ter uma previsão de metas, desempenho da produtividade do representante, acompanhamento da receita recorrente, inteligência de conversa, playlist de coaching, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouco de algumas dessas features que são
essenciais e são também sensacionais. A gente consegue ter a previsão de vendas e de metas. Então, a partir aqui ó, da análise de vendas, tá vendo? Então, eu consigo ver a análise de vendas, eu consigo analisar o desempenho de cada uma dos representantes, ó, da equipe de atendimento. Então, aqui, por exemplo, eu conseguiria ver as atividades de prospecção, quantas vezes meus contatos, meus atendentes ligaram, mandaram uma sequência, fizeram uma reunião, então eu consigo ver as reuniões que foram criadas, quantas chamadas que foram feitas, quantos segundos que ela durou, se tem algumas tarefas, se tem tarefas abertas ou vencidas, tá? Eu consigo ver os chats que foram criados também. Nesse caso, o funil de leads seria a jornada do lead, né? O lead. Então a gente consegue também ter uma visão do funil dos leads de marketing, né, quais são as etapas, aqui no caso meu não tem nada aqui nesse momento, quantos negócios foram criados, quantas ligações que foram bem sucedidas e assim por diante. Então esse aqui é um relatório de vendas, tá? A gente consegue também ter aqui um relatório de previsão do forecast, ou seja, você consegue aqui colocar as equipes de vendas e de CS ou de marketing, colocar uma meta geral, que é a meta da empresa, quanto que você quer alcançar, e depois uma meta em específico para cada pessoa. O HubSpot vai usar a inteligência artificial e outras ferramentas para calcular a probabilidade de você fechar a meta, tá? De acordo ali com as atividades. Então, existem outros cálculos que são feitos dentro do pipeline de vendas da área de negócio, que a gente vai aprofundar um pouco mais depois na aula de automação e de segmentação de clientes. Tá? Então, tem como a gente fazer esse trabalho aqui para cumprir o objetivo de escalar com base em insights. Isso aqui é fantástico. Para mim foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi no HubSpot, essas duas últimas aqui. Inteligência de conversas e playlist de coaching. Como que isso é feito? Tá? Eu vou colocar aqui o rosto para ficar mais dinâmico, para a gente poder conversar um pouco mais aqui. Para não ficar tão impessoal assim, né? Então, dentro aqui do CRM, a inteligência de conversas, isso aqui é sinistro. Então, pessoal, aqui dentro da parte de chamadas, existem algumas configurações aqui sensacionais para a gente poder usar, tá? Então a gente consegue fazer chamada do HubSpot, acompanhar os tipos de chamada de reunião, né? Quando alguém fizer a chamada, colocar ali que tipo de chamada é. E eu permito também a gravação dessas ligações. Outra coisa que é interessante de fazer é você ativar a transcrição e a análise, né? Então eu consigo aqui fazer a transcrição, né? Ativar aqui a transcrição e a análise, tá vendo? Ó? Que agora já está transcrito. E outra, isso daqui é fantástico. E eu consigo rastrear os termos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu quero saber, eu quero ser notificado quando alguém falar sobre cancelar dentro da chamada. Então eu tenho um termo rastreado, cancelar. Tá? Então aqui, ó, gere relatórios sobre as menções de termos rastreados em todas as chamadas transcritas em sua conta. Assine as notificações por e-mail em termos rastreados em suas preferências. Então, posso vir aqui nas preferências minhas de chamada e também colocar que eu quero receber um aviso sobre notificação de todos os termos. Ó. Então, vou colocar aqui o idioma da transcrição, português. Então, a partir do momento que agora tiver uma ligação e dentro dessa ligação tiver um termo rastreado, vai aparecer para mim uma notificação aqui. E depois a gente tem a playlist de coaching. Dentro das chamadas, a gente pode selecionar algumas chamadas para servirem de treinamento para a equipe de vendas. E aí a gente colocar isso aqui, né? Em playlist de coaching. Ó. Vou abrir aqui no Enterprise. Eu venho aqui no playlist de coaching e posso colocar uma gravação em específico dentro de uma playlist. Tá? Beleza? Então eu posso salvar. Posso vir aqui, ó, criar uma playlist. Depois selecionar uma chamada em específico para fazer parte dessa playlist e compartilhar essa playlist com o time de vendas. Tá? Nessa playlist vai ter a transcrição da chamada, vai ter tudo certinho. Então vamos supor que essa chamada aqui, ó. Tô ligando o teste aqui da Hub. Tá vendo? Então eu criei essa chamada de exemplo aqui e tá mostrando que não tem nenhum termo rastreado e ela ainda não foi transcrita, né? Eu não tinha ativado a transcrição dela. Mas poderia aparecer do lado direito aqui a transcrição, né, os minutos e tudo certinho aqui da chamada. E eu poderia aqui compartilhar, posso fazer um comentário, marcar alguém que faz parte da equipe para ela ver essa transcrição, né, dessa chamada, entender um pouco mais do contexto dessa chamada aqui para treinamento, beleza? Então essa é a parte de insights, de escalar com base em insights, e a gente tem também como acelerar o crescimento da empresa. Então a gente vem aqui e usa essas ferramentas, o gerenciamento de pipelines, automação de negócios, manuais de vendas,
agendamento de reuniões, orçamento personalizáveis e pontuação de negócio da empresa. Então essas ferramentas aqui também são ferramentas excepcionais para você poder crescer o negócio. Começando com gerenciamento de pipeline e automação de negócio. Vou mostrar para vocês esses 3 primeiros aqui até manual de vendas, tá? Gerenciamento de pipeline, automação e manual de vendas neste momento. Então eu vou vir aqui e mostrar para vocês, dentro de vendas, negócios, a gente tem como criar pipelines. Então a gente faz a gestão dos pipelines aqui. Notem vocês que eu tenho um pipeline que tem várias etapas, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu criei. Pode ser uma etapa de banco de lead, de pesquisa, de prospecção e assim por diante. Então eu posso dar um nome e colocar a probabilidade da fase aqui. Isso vai ser importante porque conforme o tempo for passando, você vai tendo noção das conversões de uma etapa para outra, você pode ir alterando aqui, né? E aí isso vai refletir na taxa de conversão e outros cálculos que o HubSpot usa com base nesses cálculos de probabilidade que a previsão de venda também é feita, tá bom? E a gente consegue aqui, ó, automatizar esses negócios. O que é automatizar? Quando o negócio chegar na etapa de pesquisa, eu posso mandar automaticamente um e-mail para o cliente. Eu posso mandar uma notificação para a equipe. Eu posso criar uma tarefa para um membro da minha equipe fazer. Então, eu posso criar automações diversas de acordo com os gatilhos aqui para que em cada uma das etapas aconteça alguma coisa. E por último, a gente consegue também taguear. Eu crio uma tag de negócio com base, por exemplo, em algum critério de atividade. Eu posso criar do zero aqui, por exemplo, colocar um nome e aí colocar um pipeline específico e usar as propriedades de filtros para filtrar. Posso colocar, por exemplo, assim, ó, negócios de alto valor. E aí, quando eu chegar aqui na parte de filtros, ó, eu posso colocar um negócio que seja entre 50 a 100 mil reais, tá? Então, aí vai aparecer no pipeline, que é aqui, uma tag mostrando os negócios que tem esse filtro que eu coloquei e o nome, tá bom? Então essa é uma forma aí de a gente poder fazer o gerenciamento correto dos pipelines, a parte de automação de negócio. Manual de vendas, isso também é muito importante. A gente consegue criar manuais automatizados. Então quando chegar, por exemplo, um lead na etapa de prospecção, eu posso abrir um manual, posso criar um manual de vendas para mostrar para o SDR ou para o vendedor como que ele deve prosseguir naquela etapa, de forma automática. Um manual de chamadas de descoberta, um manual de qualificação, um manual de revisão de negócio, um manual de onboarding do cliente, isso que é muito legal. Posso criar um manual de onboarding do cliente aqui, quando ele estiver chegando em determinadas etapas, ele receber ali uma notificação, né? Receber ali uma série de e-mails a respeito disso, tá? A gente consegue também criar orçamentos personalizáveis, fazer agendamento de reuniões. A parte de reuniões é bem legal, que eu posso vir aqui, posso criar uma reunião, já está conectada, né, com o meu Google Drive, e aí a pessoa pode vir, escolher um dia e agendar comigo. Ela vai preencher as informações, colocar o objetivo da reunião, vai mandar aqui. Você pode personalizar esse formulário, esse que eu fiz com base no que eu preciso, né, das informações iniciais, e aí você marca uma reunião comigo, né, a partir de um link personalizado, está na meu URL. Muito legal isso, né? Você consegue fazer isso, criar reuniões, fazer orçamentos personalizáveis. Então você não precisa sair do HubSpot para mandar um orçamento para um cliente. Você pode criar orçamento aqui, ó. Então você pode criar orçamentos personalizáveis aqui, tá? Escolhe um modelo de orçamento, coloca os snippets, pode criar snippets, ó. Se eu vou colocar esses snippets aqui, tá vendo? Tem um snippet de reunião. Você poderia colocar um snippet, criar um snippet de termos de compra, para que quando eu clicasse em hashtag, por exemplo, e colocasse o nome aqui, eu já veria pedaço de texto, já seria preenchido aqui, beleza? Qual que é a vantagem de você poder usar, por exemplo, um orçamento como esse? É que quando você manda para o cliente, então pessoal, vocês conseguem criar orçamentos personalizados, tá? Olha que legal, ó, colocando os valores, os descontos, assim por diante, os termos, e no final a pessoa, ela pode assinar, né? Eu posso colocar aqui para ela assinar esse documento, e essa assinatura é válida, né? Como se fosse feita no DocSign ou no ClickSign. Então, com isso, pessoal, eu cobri a parte de sales, né? Mostrei para vocês aqui as principais ferramentas para apoiar os 3 principais objetivos também de vendas, do módulo de vendas dentro do HubSpot. Na próxima aula, a gente vai ver a parte de service, quais são as ferramentas que vão apoiar esses 3 objetivos aqui dentro da parte de service, atendimento ao cliente ou CS. Até mais, até a próxima aula.